amadas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui comigo está tudo bem. Estou sentindo falta de vocês, mas em breve estaremos juntos se Deus quiser. Agora eu quero louvar com vocês. Sabe que a tia Neia estava aqui pensando agora mesmo? Eu estava aqui pensando nos momentos, no tempo que a gente tem. Olha só. Eu tô olhando aqui em vários relógios. Realmente, o tempo anda muito rápido. E nesse tempo que nós estamos aqui, em todos os momentos, nós temos que louvar a Deus. Como que a gente pode louvar a Deus, sendo que nós não estamos nem indo para a igreja, não é mesmo? E eu fiquei aqui pensando, olhando esse tanto de relógio e imaginando cada minutinho que passa, cada hora que passa, o que eu posso fazer para louvar ao Senhor? Na minha casa, quem está indo para a escola, como eu posso fazer? Cheguei a uma conclusão. Sabe o que nós podemos fazer para estar louvando a Deus? Podemos cantar aí na nossa casa, podemos orar, podemos ler a Bíblia, pedir para a mamãe contar uma historinha, né, pra gente. Que mais que a gente pode fazer? Eu posso louvar a Deus ajudando o papai e a mamãe. Sabia que eu louvo a Deus em todos os momentos? Ajudando, compartilhando, emprestando, doando. Você pode doar alguma coisa. Tem várias coisas que nós podemos fazer, né, para louvar a Deus. O louvor não é só o cantar, o louvor é o nosso dia a dia, o que nós fazemos todos os dias. Então, eu olhando esse tanto de relógio aqui, eu acho que eu sei o que fazer. E agora eu vou começar louvando a Deus orando. Convido vocês também a fechar os olhos e nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia, né? Por esse lindo dia, pela semana, por tanta coisa que temos passado e o Senhor tem nos protegido. Vamos fechar os olhos e vamos louvar a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por esse dia, por essa semana, pelo alimento, pela roupa, pelo ar que respiramos, tantas coisas legais que o Senhor tem me dado, Senhor. Muito obrigada pela saúde, pela proteção. E te pedimos também que em meio a esse tempo tão difícil, de tantas enfermidades, tantas dores, tantas percas, o Senhor venha cuidar de cada pessoa que está doente, curar, libertar, confortar, e que o Senhor possa estar presente em cada lar, abençoando cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então agora eu te convido a louvar com essa música que vamos falar que a cada momento nós temos que andar na presença de Jesus. Vamos lá? Vamos ficar em pé? Vamos pegar um espaço aí, a tia Neia pegou um espaço aqui e você vai fazer junto comigo a coreografia, os passinhos da música. Combinados? Em todo momento temos que louvar ao Senhor. Em todo momento, vamos lá! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus, ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. A cada momento, cantando na presença de Jesus. A cada momento, cantando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, ha, 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 aleluia, ha, ha, ha.
todos os momentos, vamos louvar o Senhor. Convida aí também o papai, a mamãe, quem estiver aí com você, para louvarmos juntos, todos os dias, em todos os momentos. Combinados? Que bom! Vamos lá então. Por falar em momento, vocês lembram de uma história que estava Pedro, Tiago e João em um barquinho? Quem lembra desse momento da história? Onde tinha Pedro, Tiago e João num barquinho. Que eles estavam no mar da Galileia. Que eles não pegaram peixe e eles estavam desanimados. Então, naquele momento, eles precisavam de Deus. Quando você está triste, esperando alguma coisa e não está conseguindo encontrar aquela coisa que você tanto está querendo, ou aquela coisa nunca chega e você está sem paciência, o tempo parece que não vai passar, façam igual Pedro, Tiago e João, peçam a Deus ajuda. E Deus então chegou lá naquele barquinho e ajudou eles a fazer o quê? A pescar muitos peixes. Quem quer pescar muitos peixes? Quem quer ter muito alimento? Quem quer ter muitas crianças, muitos amigos aos pés de Jesus? Sabia que você pode falar de Jesus para muita gente e ganhar muita gente para Jesus? Muitas pessoas, através de você, podem conhecer a palavra de Deus. Pedro, Tiago e João fez isso. Anunciava o evangelho, a palavra de Deus às outras pessoas. Então, quando vocês estiverem naquele momento desesperado, sem saber o que fazer, façam igual Pedro, Tiago e João, naquele barquinho que confiou em Deus e pegaram muitos peixes. Vamos cantar a musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou, Jogar do outro lado. Jesus mandou, Jogar do outro lado. no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede, Cheia de peixinhos. puxaram a rede, Cheia de peixinhos. no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Olha o momento. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não Pegaram peixe, jogaram a rede. mas não pegaram peixe. Jogaram a rede Mas não pegaram peixe. no mar da Galileia. Jesus mandou Jogar do outro lado, Jesus mandou. jogar do outro lado. Jesus mandou Jogar do outro lado. no mar da Galileia. Puxaram a rede Cheia de peixinhos, puxaram a rede. cheia de peixinhos. Puxaram a rede Cheia de peixinhos. no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Você também pode puxar uma rede cheia de peixinhos. Peça a Deus e espere. Agora, nessa última música, fala o quanto Deus tem sido bom para cada um de nós. Mesmo que a gente acha que o nosso momento acabou, que Deus não está escutando a nossa oração,
Ai, tá demorando muito, Deus não escuta, Deus não me dá, Deus não faz. E às vezes começa a reclamar muito. Espere, confie em Deus. Você sabia que Ele vai te dar as coisas na hora certa e no momento certo? O momento de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós devemos esperar. A palavra de Deus fala que tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de jogar, tempo de pegar, tempo de estudar, tem tempo de ler, tempo de brincar, tempo de comer, tempo de dormir, tem tempo de doença, tempo que nós estamos todos com saúde, tempo de guerra, tempo de paz. Então tudo tem o seu tempo. Pode esperar, porque às vezes para nós está demorando muito tempo, mas Deus vai fazer no momento certo. Confie em Deus. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil. Vamos cantar em japonês. Sugarashi, Shua sugarashi, Shua sugarashi, Warashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Deus é tão bueno, Deus é tão bueno, it's tão bueno para mí. Deus é tão bueno, Deus é tão bueno, Es tan bueno para mí. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim. É tão bom pra mim. E pra você também. Que bom que aprendemos sobre os momentos, sobre o tempo. E agora eu tô aqui com esse tanto de relógio. E eu vou ficar de olho no tempo, hein? Eu não vou esquecer que Deus é bom pra mim e eu tenho que esperar. Ai, deixa eu ver aqui qual relógio que eu vou olhar, qual o tempo que eu vou ver. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Ai, mas Deus tá cuidando do meu tempo. Beijo, crianças! Confie em Deus que no tempo certo Ele vai estar com você, vai cuidar de você, vai te dar o que você precisa. Tchau, fiquem com Deus! Eu vou ler a palavra Juízes 6, de 11 ao 14. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofel. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor estivesse com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu que estou mandando que você vá. Olá, boa noite, crianças! Como é bom estar novamente com vocês. Infelizmente, não foi do jeito que a gente gostaria, né?
A gente estava esperando vocês para a gente se ver um pouquinho. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem cuidado das nossas vidas. A gente vai ouvir hoje a história de uma pessoa muito especial, que é contada no livro de Juízes. Isso mesmo, tá aqui na Bíblia. Lá no livro de Juízes a gente vai ouvir essa história. O João Vitor já começou a falar pra gente um pouquinho dessa história. O nome do nosso personagem é Gideão. A história dele está em Juízes no capítulo 6 e no capítulo 7. O João Vitor leu conosco o capítulo 6, versículos 11 ao 14. Inclusive, crianças, se você quiser fazer parte da nossa equipe para poder fazer parte da nossa lição, seja na história, seja orando, seja através do louvor, entre em contato com a tia Belinha. Vai ser muito bom ter vocês conosco. A Bíblia nos conta, crianças, que há muito tempo atrás, o povo de Israel estava sofrendo algumas perseguições. Sabe o que aconteceu? Depois que eles saíram lá do Egito, que a gente contou a história para vocês, lembram que eles saíram de lá? Depois que eles saíram de lá, o pessoal parou de adorar ao Senhor. Eles esqueceram de Deus. Eles estavam adorando outros deuses, estavam fazendo tudo errado. As crianças mentiam, as crianças desobedeciam os pais, não queriam saber de arrepender, ninguém pedia desculpa, ninguém se arrependia. Tava muito difícil, sabe, crianças? E aí, por conta disso, outro povo, os midianitas, o povo de Midian, eles estavam fazendo muita coisa ruim com os israelitas. Tudo que os israelitas plantavam, eles iam lá e destruíam. Destruíam tudo, crianças. Já pensou? Você plantar arroz, feijão, as verduras, tratar bem o seu boi, o carneirinho para comer e de repente um outro povo chega lá e destrói tudo. A Bíblia nos conta que eles matavam os carneiros, matavam os bois e acabavam com todas as lavouras dos israelitas. Estava sendo uma época muito difícil. Por conta disso, o povo começou a orar a Deus e eles pediram: Senhor, tem misericórdia da gente, a gente não aguenta mais viver dessa forma. E Deus ouviu. Deus sempre nos ouve, não é, crianças? E é aí que começa a nossa história e, na verdade, uma série de histórias que nós vamos contar. A gente vai aprender a como se comportar em tempos difíceis. A tia Pri teve a ideia da gente falar sobre isso porque às vezes a gente se sente irritado, muito bravo, a gente fica bravo com Deus, se distancia, não quer ouvir a voz do Senhor. E aí a gente tem alguns exemplos na Bíblia que a gente pode usar para ver como que eles estavam se comportando. E Gideão estava passando por um tempo difícil, não é mesmo, crianças? Vocês já imaginaram? Plantar tudo e de repente não ter o que comer? Ficar muito tempo esperando a vaquinha crescer, o bezerro, e de repente alguém lá e matar? E não ter carne também para comer? Crianças, era um tempo de muita aflição. As pessoas precisavam esconder as coisas para que elas pudessem sobreviver. Tempos muito difíceis. E Gideão tinha tudo para sair reclamando, para não fazer nada, para falar que Deus não cuidava dele. Ele tinha tudo para fazer isso. Mas a Bíblia nos conta que Gideão estava fazendo outra coisa. Um dia, o anjo do Senhor apareceu para Gideão, embaixo de uma árvore, na cidade de Ofra. E lá, ele falou para Gideão: Gideão, ó, tem bom ânimo porque o Senhor está mandando você ir atacar os midianitas. E Gideão falou: Mas eu sou o menorzinho, da menor tribo, não tenho ninguém junto comigo, como que eu vou atacar? E o anjo falou: olha, Gideão, o Senhor é com você, é eu que estou te enviando. E aí, gente, Gideão ficou pensando: gente, será que esse anjo realmente é do Senhor? Falou para ele: olha, se você é de Deus, você vai esperar aqui um pouquinho. Se você realmente é o Senhor, você vai esperar aqui um pouquinho. Eu vou arrumar ali umas ofertas para você. Naquela época, pessoal, as ofertas eram dadas em forma de alimentação. Então ele foi lá e fez alguns pães e também preparou uma carne e levou lá para onde o anjo do Senhor estava. Chegando lá, o anjo falou para ele que era para ele derramar tudo sobre uma pedra. E aí ele bateu o cajado que estava lá e o fogo consumiu aquilo tudo que estava ali. E Gideão percebeu que realmente era o Senhor que estava falando com ele.
E Deus falou para ele: Gideão, não tenha medo. Não precisa ficar com medo. Eu não vou permitir que nada aconteça com você porque você viu o Senhor. Você vai libertar o povo. E aí, gente, ele ficou meio temeroso, assim, sem saber se realmente isso ia acontecer. Mas Deus começou a dar força para Gideão. E assim como João Vitor leu para nós, ele falou assim, ó: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha que legal, crianças! Gideão não se sentia importante. Na verdade, ele estava ali naquela cidade porque ele estava escondido. Ele precisava preparar o trigo, e o trigo é o que a gente faz a farinha para poder fazer pão, bolo, biscoito, né? Ele precisava preparar o trigo, mas ninguém podia ver, porque se os midianitas soubessem, eles iam lá e destruíam tudo. Então, Gideão, antes do anjo chegar, estava escondido, crianças. E aí, ele foi tomando coragem, e Deus falou para Gideão que era para ele ficar forte, porque ele ia com Gideão lutar contra os midianitas. E aconteceu, crianças, que os midianitas então se acamparam lá no vale de Jezreel, que a Bíblia conta para nós. E aí, quando isso aconteceu, o Espírito do Senhor, que habita em nós, né, o Espírito Santo, foi em Gideão e ele convocou todos os povos de Israel para poder lutar contra os midianitas. E sabe o que aconteceu, crianças? Eles se prontificaram. E 32.000 soldados falaram: nós vamos para a batalha. Nós vamos para a batalha e nós vamos vencer os midianitas. Aquele exército dos midianitas, gente, era muito grande, muito numeroso. A Bíblia fala que eram como gafanhotos de tão numerosos que eram. E aí, aquele povo se apresentou para Gideão e falou: vamos, Gideão, nós vamos conseguir. E aí Deus falou para Gideão: Gideão, tem muita gente aí com você. Nós não precisamos de tudo isso para vencer a guerra, não. Pode falar para todo mundo que tá com medo e ir embora. Sabe quantas pessoas desistiram, crianças? 22.000 soldados. Só sobraram 10.000. Nossa, será que 10.000 ia dar conta daquilo tudo? Mas sabe o que aconteceu? Deus olhou para aqueles 10.000 soldados e falou para Gideão: Gideão, ainda tem gente demais nesse seu exército. Eu não preciso disso tudo, não. E aí ele falou para Gideão: Gideão, você vai levar esses homens todos lá para a beira do rio. E aí você vai separar quem bebe a água lambendo de quem pega a água ajoelhado para beber. E aí, o número que lamber a água, você vai descartar. E quem leva a mão ajoelhado para beber, você vai ficar com eles. Sabe quantas pessoas levaram a água com a mão, crianças? 300. 300 soldados apenas. Vocês acreditam? E Deus falou que esse era o número que Gideão ia usar. Então Gideão liberou os outros soldados. E aí, crianças, que vem a parte legal. Gideão estava passando por tempos terríveis, como a gente comentou. Mas mesmo assim, ele confiou na voz do Senhor. Ele não duvidou que ele podia fazer muito e derrotar um exército numeroso com apenas 300 homens. Ele ficou corajoso porque ele sabia que Deus estava com ele. Muitas vezes, a gente acaba vendo as pessoas ao nosso redor, os nossos familiares, até mesmo os nossos pais, quem está mais pertinho da gente, reclamar das coisas que estão acontecendo. E a nossa tendência, crianças, é realmente falar: nossa, tá tudo ruim, nada vai melhorar, as coisas estão muito difíceis, Deus esqueceu da gente. Mas não é verdade. A gente precisa ficar forte, porque o nosso Deus é conosco. E aí, a gente vai continuar contando a história e vocês vão ver como 300 homens derrotaram um exército inteiro. A Bíblia nos conta, crianças, que numa noite aconteceu que Deus mandou os soldados de Gideão pegarem uns vasos de barro, desses que a gente coloca planta, sabe? Eu imagino que deviam ser bem grandões. Eles deviam usar para as outras coisas. Mas a gente tem em casa esses vasinhos de barro, fica mais fácil da gente lembrar o que poderia ter usado. Algumas trombetas também. E aí, crianças, a Bíblia nos conta
que Deus mandou esses 300 homens cercarem o acampamento dos midianitas lá em Jezreel. E aí, na ordem de Gideão, eles quebraram esses vasos e tocaram as trombetas. E aí, o povo do exército dos midianitas ficaram atordoados, pensando que tinha acontecido alguma coisa, que eles estavam sendo invadidos. E aí eles começaram a lutar entre si, porque era de noite, eles não estavam enxergando nada. E aí eles começaram a lutar entre si, e na hora que eles viram, eles já estavam fugindo. E o exército de Gideão, de 300 homens, fez o quê? Correu atrás daquele exército e derrotou aquele exército todo. Quem ganhou essa guerra, crianças? Foi Gideão e os 300 homens? Foi. Mas sabe como? Pela força de Deus. Gideão mandou eles gritarem: essa espada é por Gideão e por Deus. Foi isso que eles gritaram. E aí, crianças, a Bíblia nos conta que aquele exército tão numeroso dos midianitas foi derrotado e o povo de Israel parou de sofrer. Em tempos difíceis, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos fazer igual Gideão. Se sentir encorajado. Falar para as pessoas: olha, Deus tem o melhor. Ele vai fazer a gente vencer. Pode ser um vírus difícil, mas nós vamos vencer. E quais são as nossas armas para vencer, crianças? A gente não precisa de um vaso, né? E nem de trombetas, como precisava na época de Gideão. Mas nós precisamos ler a Bíblia e orar. Pedir para Deus para que Ele nos ajude na batalha. Para que Ele vença a batalha. Deus pode todas as coisas e Ele é poderoso para nos libertar de qualquer situação. A situação para o povo de Israel era muito terrível. Os midianitas eram muito fortes e eles não eram fortes. Os israelitas eram fraquinhos, tinham poucas pessoas no exército. Ia ficar muito difícil deles derrotarem. Mas Deus foi com eles. E quando a gente tá com Deus, as coisas acontecem da melhor maneira possível. Quando a gente estiver passando por uma situação difícil, não falo da pandemia apenas, essa é uma situação difícil, mas a gente enfrenta outras, não é? A gente enfrenta dificuldade na escola, a gente enfrenta dificuldade em relacionamento com os nossos amigos, com a nossa família. A gente passa por tempos complicados também, quando a gente pensa que muitas coisas não estão do jeito que a gente gostaria que estivessem. E como você tem se comportado? Qual é a sua arma? Você tem lutado certo? Tem sido pelo Senhor a sua luta? Você poderia gritar pelo Senhor e por Gideão? Você estaria entre os 300 soldados ou você teria ficado fraquinho e com medo e teria ido embora? A gente precisa ser corajoso e enfrentar de acordo com as armas que Deus nos dá. A oração é muito importante. É uma arma muito importante para nós. A Bíblia nos fala para a gente orar sem cessar. Significa que a gente precisa deixar o nosso coração e a nossa mente o tempo todo ligados com Deus. Para a gente deixar os nossos pedidos na presença dEle, porque Ele vai fazer o melhor. Crianças, nessa noite, eu queria que vocês se sentissem fortes, corajosos, como Gideão se sentiu. Deus está com você. Ele não te abandonou. E nada que aconteça, pode ser maior que o nosso Deus. O nosso Deus tem o controle de tudo. E Ele cuida de você. Ele cuida de mim. E a gente pode ficar tranquilo. Porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Ele vai sempre estar conosco em todas as situações. Que essa palavra possa aquecer o nosso coração nesses dias difíceis e que a gente entenda que o Senhor está conosco, tá bom? Senhor, que tenhamos boas atitudes como a de Gideão. Muito obrigado por você estar deixando a gente ver o culto online, mesmo não sendo presencial. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos faz. Proteja-nos de todo o mal. E eu peço ao Senhor para que essa Covid acabe no mundo todo, Senhor. Muitas pessoas estão sofrendo, que ninguém fique mais mal.
achem a cura, que ninguém morra. Senhor, eu te peço. E nos proteja de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa semana, crianças. Se cuidem. Eu amo vocês. Muitas saudades. Deus abençoe cada um.